Vou fazer, esse vídeo aqui é pra mim, pra você, pra todo mundo. Pra todo mundo, isso aí. Pelo visto. Quantas vezes você já pediu desculpas por ter feito algo pra você? Ou simplesmente ficou pedindo desculpa por não ter feito nada e você no fundo até sabia que a culpa nem era sua. E aí depois você até fica se sentindo mal, mas tudo bem, deixa quieto, né? Fazer o quê? Tá? Se você se identificou com isso, fica no vídeo até o final e vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona. Olá, eu sou Ana Carlota, sejam bem-vindos ao nosso canal e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre algumas situações onde eu não devo pedir desculpas. Como assim, Ana? É verdade, não tem que pedir desculpa não, senhora, né? Existem algumas situações específicas que eu realmente não devo pedir desculpas, tá certo? Mas antes, não esqueça o joinha, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar. Tô contando com vocês, hein, galera? Faz favor, tá? Beijo! Voltando aqui, muitas vezes em nossa vida, nós temos que reconhecer sim os nossos erros, tá? É um ato de maturidade, de humildade, pedir desculpas, pedir perdão quando de fato houve um erro seu e você sabe que você pisou na bola ou que aquilo é uma responsabilidade sua, mesmo que de alguma forma você não tenha tido intenção em fazer, né? Às vezes a gente se pega cometendo alguns erros sem ter a intenção de fazer. Quando a gente vê, já fez, já falou, já disse, já agiu e sim, a gente vai magoar o outro, tá? Ter a maturidade e a humildade de reconhecer que você é um ser humano e tá tudo bem você errar. Pedir desculpas é um ato de maturidade, é um ato de generosidade, é um ato de bondade e isso é muito positivo. Acontece que existem momentos na vida da gente que eu preciso saber também a que me desculpar. Porque pode acontecer de algumas pessoas se valerem disso e tá sempre jogando em mim culpas que de fato realmente não são minhas. Mas eu já tô tão acostumada a viver aceitando essas culpas e pedindo, pelo amor de Deus, me desculpa, que eu acabo entrando numa paranoia interna, acabo entrando numa ilusão, né? Numa fantasia de acreditar que eu tô sempre... de alguma forma eu tô sempre na posição de culpa em tudo que acontece, tá? Então ter também a maturidade de identificar quando de fato eu tenho responsabilidade naquilo e preciso ter a humildade e a maturidade de pedir perdão e mudar hábitos e quando eu estou assumindo culpas que não são minhas, tá certo? E aí entra na maturidade emocional. Tem um vídeo no canal falando sobre isso, gente. Corre lá, assiste, compartilha, curte, comenta, porque complementa muito esse aqui, tá? Então eu vou trazer para vocês alguns passos que a gente pode observar e você vai perceber que você não precisa pedir desculpa se você estiver nessa situação, tudo bem? O primeiro passo que eu vou sugerir a vocês é: nunca peça desculpa por simplesmente dizer não, não quero, não vou, não posso, não consigo. Tá? Eu costumo dizer que tudo pode ser dito, a diferença é como você fala. Ai, mas eu tenho tanta... Ai, eu não vou, mas desculpa, poxa, desculpa eu não poder, nossa, desculpa eu não conseguir. A pessoa às vezes fica lá pedindo 1000 perdões por aquilo ou por não fazer algo que a pessoa queria, né? E aí vem muito da história dela, o que ela precisa validar ali na aceitação do outro. Porque dizer não traz para ela um medo imenso de ser rejeitada ou abandonada por aquele indivíduo ao qual ela está se referindo e dizendo não, né? Então, quando você trabalha a sua autoestima, quando você trabalha o seu empoderamento, você sabe que você pode dizer o não de forma muito tranquila. Você não é obrigado a fazer tudo o que as pessoas querem. Você nem mesmo é obrigado a fazer tudo o que você acredita que precisa ser feito. Você vai fazer dentro daquilo que você percebe que é o melhor para você. A maturidade e a inteligência emocional te permitem olhar para as situações e saber a hora de dizer o não e a hora de pedir desculpa. Nunca peça desculpa simplesmente porque você disse não, mas saiba dizer o não. Tá? O não precisa ser grosso, não precisa ser de forma estúpida, não precisa nem mesmo ser de forma tão direta. Você pode falar de uma forma sutil. Puxa, infelizmente eu não vou conseguir. Podemos fazer numa outra vez? Nossa, gostaria muito, mas dessa vez eu não vai dar. Podemos remarcar para um outro dia? Ou podemos fazer de certa forma assim? Ou será que você consegue outra pessoa que te ajude? E não fique pedindo desculpa simplesmente porque você não pôde contribuir de alguma forma com o desejo de outra pessoa, tudo bem? Segundo passo: nunca peça desculpas por simplesmente seguir os seus sonhos.
por realizar os seus desejos? É muito comum que às vezes a gente se culpa por viver um sonho e aquele parente, aquele irmão, aquele primo, aquela pessoa próxima, aquele amigo muito íntimo não conseguiu o mesmo que você, e aí você fica meio que se sentindo mal, meio que pedindo desculpa simplesmente porque você desejou chegar num lugar onde a pessoa não fez nada para estar ali também, né? E às vezes a gente se priva muito disso, e a gente fica pedindo desculpa para a pessoa, se sentindo culpado por estar numa posição melhor ou de maior destaque do que ela. Mas entenda que cada um tem uma história, e cada um está disposto a pagar o preço daquilo que deseja, né? Ou simplesmente pedir desculpa porque eu vivi uma coisa que eu gostaria, tá? Como que você fez isso? Eu fiz porque eu gostaria de fazer, eu pulei de paraquedas porque me deu vontade. Você é louca? Não, desculpa por ter feito isso. Não tem que pedir desculpa para ninguém, né? Os seus sonhos são os seus sonhos, realize-os, vá atrás dele. Você não tem que pedir desculpa para nada nem para ninguém por simplesmente desejar trazer esses sonhos à tona, certo? Terceiro, nunca peça desculpas por simplesmente dizer a verdade, tá? Esse é um tópico muito importante, aliás, muito interessante. Por quê? Porque eu realmente não devo pedir desculpas quando eu falo a verdade. A verdade, ela tem que vir à tona, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é uma escritura, né, bíblica. Então, isso é muito importante, tá? A verdade é libertadora. O problema é o seguinte, esse é só um detalhe, tá? Eu não preciso pedir desculpa por dizer a verdade, mas eu também tenho que saber falar essa verdade. Maturidade emocional, né? A minha maturidade emocional, a minha inteligência emocional me permitem falar essa verdade de uma forma doce, sutil e quando solicitada. Entendam que nem toda verdade é conveniente. É verdade, Ana, porque é muito legal você falar isso, porque as pessoas falam, seja verdadeiro, fale o que quiser. Mas eu acho que não é bem assim mesmo. Você tem que colocar um ponto, tem que ter um limite, tem que saber. Exatamente. Na verdade, o que acontece? A gente tem que entender que eu não vou pedir desculpas por dizer a verdade uma vez que essa verdade me foi solicitada, né? Eu tenho que saber a diferença entre ser autêntico, verdadeiro, honesto comigo e com o outro e saber separar ser sem noção e mal educado também, né? Porque, eu saí falando a verdade pra todo mundo, é assim mesmo que eu penso, é isso mesmo que eu acho. Eu sou autêntico. Eu sou autêntico. Não, você é mal educado. Porque ninguém pediu sua opinião, a verdade é essa, né? Então eu preciso trabalhar isso em mim. Por quê? Porque isso é uma coisa que pode estar fazendo com que as pessoas não queiram estar perto de mim, depois eu não sei por que eu não consigo meio que me encaixar, ou por que o fulano olha torto ou não pra mim. E de alguma forma, a pessoa às vezes nem faz isso por mal, é dela ser assim, tá? E aí ela precisa corrigir isso. Por quê? Eu só não devo pedir desculpas por dizer a verdade quando a verdade é solicitada. Por exemplo, isso acontece muito com o Lucas, né? O Lucas vem com uns tênis esquisitos, que não custa barato. Aí, mãe, você gostou? Eu falei, você tá pedindo pra receber a resposta que você não quer ouvir. Poxa, não gosta do meu tênis? Eu falei, sabe por que você pergunta? Não é o meu estilo, então não adianta você perguntar, entendeu? E não me fala o preço não, que dá até dor no coração. Né? Mas ele pede a verdade, né? Eu não vou pedir desculpa, porque simplesmente eu tô sendo verdadeira. Mas entenda que a minha verdade vem baseada... Quando ele não pergunta, eu não falo, eu só olho, e ele já sabe. Mas eu tô falando do meu filho, né, gente, também. Uma pessoa que não tem esse nível de intimidade, mesmo que eu não tenha gostado de algo... A ideia, a maturidade me permite me manter neutra, de boa. Por quê? Porque é o estilo da pessoa. Eu chego num casamento, eu não gosto de funk. Não é o meu estilo musical. Mas tá tocando funk, eu vou sair do casamento, xingar todo mundo por causa disso? Não, cara, a festa não é minha. O que eu faço? Tampo os ouvidos, sento lá, vou bater papo com a turma e comer a comida boa e distrair a cabeça. Eu não vou lá mudar todo um contexto de uma festa simplesmente porque aquilo me desagradou. Eu tenho que saber exatamente o momento onde ser verdadeira e essa verdade, sim, aí eu não preciso me desculpar, não. Caso contrário, se eu for inconveniente, sim, eu tenho que me desculpar porque aquela verdade não foi solicitada. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa, ela chega a ser sem noção. Ela sai falando o que ela pensa porque ela acha que é verdade. Nesse contexto, não. Tá? Entendam que existe o contexto certo para onde você não precisa pedir desculpas, tá? Agora,
ou alguém solicitou a sua opinião e você foi sutil em dar essa opinião, sendo sincero e verdadeiro, não tem por que você pedir desculpas. Pelo contrário, se a pessoa não sabe lidar com a informação, isso é um problema dela. Ela que procura uma terapia e vai se tratar e equilibrar as emoções, a inteligência emocional dela e saber lidar com aquilo. Mas se você foi doce, se você foi sutil, né, é aquilo que eu vou repetir. Tudo pode ser dito, a diferença é como você fala. Entretanto, nem toda a verdade é conveniente, certo? Eu preciso entender o contexto e saber exatamente a hora de falar e como dizer. Ah, então, Ana, eu não posso falar tudo que eu penso? Não. Falar tudo que você pensa não é ser uma pessoa verdadeira, é ser uma pessoa sem noção. Tá? E aí isso também não é saudável, porque se ninguém pediu sua opinião e você sair falando tudo, vai chegar uma hora que você vai ter que realmente pedir desculpa, tá? Então eu tenho que saber, eu tenho que ter maturidade para, principalmente esse terceiro passo, saber usar muito bem na minha vida. Eu sei que às vezes a gente se empolga, né? Impulsivamente a gente fala sem pensar, mas ter esse controle e entender que, pô, a pessoa pediu minha opinião e eu dei de uma forma muito doce, muito madura, né? Deixando claro para ela que era o que eu faria, mas é a verdade que eu enxergo. Esse tipo de verdade eu não tenho que pedir desculpa simplesmente porque a pessoa não gostou da minha resposta. Até porque subentende-se que ela pediu isso, tá? Ela pediu a minha opinião, né? Então, se eu me posicionei, se eu me coloquei, se eu disse a verdade, não tem por que eu pedir desculpa. Se ela não sabe lidar, ela que aprenda, certo? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, né? Curte, compartilha, comenta, tá? E qualquer dúvida, é só procurar a gente está aqui à disposição para fazer mais vídeos relacionados ao mesmo tema, tá certo? Hoje eu dei 3 passos, né, que é muito importante, mas existem outros também, tá certo? Gente, um beijo, fiquem com Deus e vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona.